Continuar. Deus elevou Moisés para substituir Josué, para substituir Moisés. Assim, a missão de Moisés passou para uma pessoa que se uniu com ele, apesar de todos, exceto ele e Caleb, se terem revoltado contra Moisés, não terem fé em Moisés. Josué e Caleb foram os únicos dois que puderam entrar na terra prometida. Josué enviou 2 homens para espiar a cidade fortificada de Jericó. Espiaram Jericó e, quando regressaram de Jericó, os 2 espiões fizeram um relatório com fé, dizendo: o Senhor entregou nas nossas mãos toda esta terra. Todos os seus habitantes tremem de medo diante de nós. Um relatório com fé. Eles disseram a Josué, escrito no livro bíblico de Josué 22-24, e eles disseram a Josué: o Senhor entregou nas nossas mãos toda esta terra. Todos os seus habitantes tremem de medo diante de nós. Toda a geração mais nova dos israelitas, nascidos no deserto, acreditou nas palavras dos espiões, e esta fé permitiu iniciar o 3º curso. Jovens israelitas nascidos no deserto. Os israelitas, sob a liderança de Josué, passaram por um curso de 3 dias antes de atravessarem o rio Jordão. Depois disto, a arca, que simbolizava Jesus e a sua noiva, conduziu-os até ao rio Jordão. Quando a arca entrou no rio Jordão, as águas separaram-se, abrindo caminho para que o povo pudesse passar pelo leito seco do rio. O povo saiu do Jordão e acampou em Gilgal, e Josué levantou ali as 12 pedras tomadas no rio Jordão. Depois da festa do Cordeiro Pascal, Páscoa dos Judeus, eles partiram para Jericó, depois de ter marchado em torno da cidade durante 7 dias. O povo gritou e as muralhas da cidade desabaram. Depois da festa do Cordeiro Pascal, Josué derrotou 31 reis em Canaã na totalidade. Com esta vitória, eles lançaram a fundação substancial para o 3º curso nacional e estabeleceram uma fundação nacional
para receber o Messias. A fundação para o Messias foi estabelecida a nível nacional. Todavia, o povo caído já tinha fundado nações poderosas como o Egito, lideradas por governantes satânicos que se opunham à providência da restauração de Deus. E então, por conseguinte, era necessário construir um reino soberano antes que o Messias pudesse vir. Porque se viesse sem essa fundação, as nações satânicas não iriam aceitá-lo. Todavia, assim que a geração mais nova dos israelitas entrou em Canaã, também ela se tornou infiel. E a providência de Deus foi, uma vez mais, adiada, sofrendo recuos sucessivos até ao tempo de Jesus. Entraram em Canaã e ficaram admirados de poderem finalmente, depois de tantos anos no deserto, e ficaram extasiados e perderam a sua orientação acerca do que Deus queria acerca deles. Nenhuma dúvida, né? Queria partilhar isso para a turma. Mas eu tesouro. Boa. E agora vamos entrar numa outra secção, a providência da restauração sob a liderança de Jesus. Primeiro, o curso para subjugar Satanás. Jesus veio como o segundo Adão para submeter pessoalmente Satanás e estabelecer o reino do céu. Jacob percorreu o curso simbólico para submeter Satanás, ao passo que Moisés percorreu o curso em imagem, e estes cursos deram origem ao caminho que Jesus viria a percorrer um dia. Ao percorrer o curso mundial para subjugar Satanás e restaurar Canaã, Jesus seguiu o modelo demonstrado no curso nacional para restaurar Canaã quando Moisés tentava subjugar Satanás. Agora falamos do primeiro curso mundial, já não é nacional. Esse período já passou, já existem muitas nações. É preciso agora fazer a restauração a nível mundial. Fundação de fé. No primeiro curso, para restaurar Canaã, a figura central é que foi confiada a missão de restaurar a fundação de fé foi João Batista. João Batista era o filho do sumo sacerdote Zacarias e de Isabel, sua esposa. Ele tinha a missão de ser a figura central para estabelecer a fundação para receber o Messias. Figura central, portanto, João Batista. Moisés aprendera a amar os seus compatriotas
e tradições dos seus antepassados durante o tempo em que viveu no palácio do faraó. Da mesma forma, João Batista aprendeu o caminho de fé e obediência ao céu enquanto vivia no deserto. Ele foi para o deserto de jejuar 40 dias também. De maneira que o objeto condicional para João Batista, que era a figura central, é fé e obediência ao céu. E o período de indemnização foi 40 dias na vida, foi melhor, a vida que ele teve no deserto. Assim, João Batista estabeleceu com êxito a providência para a base do número 40, para a separação de Satanás, e foi capaz de lançar a fundação de fé para o primeiro curso mundial para restaurar Canaã. Agora, depois de estabelecida a fundação de fé, é preciso a fundação substancial. Portanto, uma vez que João Batista restaurou, através de indemnização, a fundação de fé, ele garantiu a posição de Abel para o cumprimento da condição de indemnização para eliminar a natureza caída. Deus conduziu a dispensa inicial, encorajando o povo judeu a acreditar em João através dos milagres que cercavam a sua vida. Portanto, inicialmente, teve êxito João Batista. João Batista teve êxito baseado nos milagres. Se o povo judeu tivesse acreditado e seguido João Batista, poderia ter iniciado o curso mundial para restaurar Canaã. O povo judeu devia acreditar e seguir. Todavia, João Batista tinha dúvidas grandes em relação a Jesus. Apesar de ter dado testemunho dele e negou ser Elias, apesar de, na verdade, ele ter vindo para realizar a missão de Elias. Nós vimos isso a última vez na missão de Jesus. Recordam-se? Recordam-se de João Batista? Ele negou, porque eles, os judeus, ficaram sem saber se era ele, João Batista, ou se era Jesus, o Messias. E depois, quando Jesus disse que João Batista era Elias, os judeus ficaram perplexos. Vamos perguntar a ele. E foram diretamente perguntar a João Batista, e João Batista negou. Eles perguntaram: és tu Elias? Ele disse: não, não sou. És tu um profeta? Não, não sou. Negou tudo. Por isso, João Batista ficou a ter dúvidas acerca de Jesus, apesar de ter dado testemunho dele, e negou ser Elias, apesar de, na verdade, ele ter vindo para realizar a missão de Elias. Isto é, isto não só bloqueou o caminho do povo judeu, como também os levou a opor-se a ele, a opor-se a Jesus. Portanto, duvidou de Jesus, negou ser Elias e depois, por fim, negou até ser um profeta, enquanto que Jesus tinha dito que ele era um grande profeta. Com efeito, João deixou a posição de Abel e isto bloqueou o seu caminho para completar a fundação substancial ou a fundação para o Messias. Consequentemente, o primeiro curso mundial para restaurar Canaã foi abortado. Porque João Batista não cumpriu o seu papel de ser precursor do Messias.
Agora entramos no segundo curso mundial para restaurar Canaã. Fundação de fé. Jesus herda a missão de João Batista. Portanto, Jesus vai fazer a missão de João Batista. Ele vai para o deserto jejuar 40 dias para que ele pudesse começar a nova providência em papel de João Batista. Uma vez que a primeira fundação de fé, com a figura central de João Batista, foi invadido por Satanás, o próprio Jesus tinha agora de retomar a missão de João e restaurar, por indemnização, a fundação de fé, de forma a estabelecer o segundo curso mundial para restaurar Canaã. Quando Jesus jejuou no deserto durante 40 dias, foi para separar Satanás com o simples objetivo de restaurar a fundação de fé perdida com João Batista. Porque se encontrava em tal situação, Jesus pediu a Pedro para não revelar ao povo judeu que ele era o Messias. O resultado do jejum de 40 dias de Jesus e as 3 tentações no deserto. Primeiro, na posição de João Batista, Jesus restaurou por indemnização a fundação de fé. Para o segundo curso mundial, para restaurar Canaã. Ao fazê-lo, Jesus restaurou tudo o que havia sido oferecido a Deus ao longo da providência, com o objetivo de lançar a fundação de fé. Além disso, Jesus restaurou por indemnização de uma só vez todas as dispensas que, com base no número 40, para a separação de Satanás, conduzidas durante os 4.000 anos desde Adão. Segundo, ao ser elevado da posição de João Batista para a posição de Messias, Jesus traçou o caminho para o cumprimento das 3 bênçãos de Deus e a restauração da fundação de 4 posições. Fundação substancial. Então, Jesus, com os 40 dias de jejum, fez a restauração dos 4.000 anos antes até Jesus. Jesus foi a realização destas 3 manifestações de graça: as tábuas de pedra, a arca da aliança e o tabernáculo, e dos 10 mandamentos. Por conseguinte, Deus conduziu a dispensa inicial para o segundo curso mundial para restaurar Canaã, com base nas próprias palavras e atos miraculosos de Jesus. Se o povo judeu, na posição de Caim, tivesse acreditado e seguido Jesus, eles teriam restaurado a fundação substancial, estabelecendo assim também a fundação para o Messias. Sob essa fundação, Jesus teria sido elevado da posição de João Batista à posição de Messias. E aí, ao trazer todas as pessoas a si,
a humanidade teria renascido, teria sido limpa do seu pecado original e unida a Deus em coração. Eles teriam restaurado a sua natureza original dada por Deus e construído o reino de Deus na terra no tempo de Jesus. Ou seja, Jesus, como está escrito na Bíblia, tornar-se-ia o verdadeiro Pai. Para se tornar um verdadeiro Pai, ele precisa de uma esposa, não é? Para se tornar verdadeira mãe. E, através desses verdadeiros pais, todos podiam renascer e tornar-se limpos do pecado original. Isto era o plano que Deus tinha para a missão de Jesus. Estabelecer o reino de Deus na terra é o reino onde ninguém tem um pecado original. Sendo com o pecado original, ninguém pode ser perfeito. Porque está impedido, está ter o pecado original, quer dizer, está debaixo do domínio de Satanás. E, se está debaixo do domínio de Satanás, Deus não pode relacionar-se livremente com ele. Infelizmente, este segundo curso mundial para restaurar Canaã Satanás confrontou Jesus principalmente através dos líderes do povo judeu, dos sacerdotes e escribas, e particularmente através de Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus. Satanás confrontou Jesus principalmente através dos líderes judeus, do povo judeu, dos sacerdotes e escribas, e particularmente através de Judas Iscariotes. Devido à falta de fé de tais pessoas, Jesus não pôde lançar nem a fundação substancial, nem a fundação para o Messias para o segundo curso mundial para restaurar Canaã. O segundo curso mundial terminou assim num trágico fracasso. O beijo de Jesus, o beijo de Iscariotes a Jesus. Portanto, o segundo curso mundial terminou assim num trágico fracasso. E agora, terceira tentativa, terceiro curso mundial para restaurar Canaã. Este curso, o curso espiritual para restaurar Canaã sob a liderança de Jesus. Jesus vai continuar a sua missão, mas sem corpo físico, a nível espiritual. Isto é, depois da ressurreição. Jesus, que era o foco da fé do povo judeu, teve de percorrer o caminho da morte e ser crucificado, e o povo judeu perdeu aquele que devia ter sido o foco espiritual físico da sua fé. Consequentemente, como sabemos, o povo judeu mandou Jesus para a crucifixão. Já não tinha uma base sobre a qual começar o terceiro curso mundial para restaurar Canaã como um curso substancial. Em vez disso, os cristãos ficaram a substituir Israel. Como o segundo Israel, deviam iniciar este curso com um curso espiritual, exaltando Jesus ressuscitado com o seu foco de fé. Por isso, quando Jesus foi crucificado, os discípulos de Jesus fugiram e foram-se refugiar no cenáculo com medo de serem mortos. E eles ali estavam. E não iriam sair porque tinham muito medo de serem atacados. Por isso, Jesus em espírito veio ter com eles. Não um dia, nem 2 dias, mas muitas vezes, durante 40 dias.
E ao fim de 40 dias, ele enviou o Espírito Santo, ou seja, o Espírito feminino que faltava a Jesus. E assim, deste modo, os discípulos puderam recriar-se, ressuscitar também eles do estado de morte que eles estavam. E depois desse, que é a descida do Espírito Santo, do Pentecostes, que a Igreja celebra, depois disso, os discípulos ficaram loucos de amor por Jesus e não tinham mais medo nenhum. Saíram e foram para toda a parte sem medo de morrer. E todos morreram mártires. Já tinham uma base sobre a qual começar. Já não tinham uma base sobre a qual começar o terceiro curso mundial para restaurar Canaã como um curso substancial. E em vez disso, os cristãos, como o segundo Israel, deviam iniciar este curso como um curso espiritual, exaltando Jesus ressuscitado como o seu foco de fé. Cristo, no segundo advento, completará tanto física como espiritualmente o terceiro curso mundial para restaurar Canaã. Como já disse, Jesus só pôde trazer salvação espiritual, não é? E é isso que os cristãos falam. Mas o pecado original foi cometido com o corpo físico. Permanece no homem, no ser humano. Por isso, o Messias vem para fazer renascer física e espiritualmente toda a humanidade. Cá está. Cristo, no segundo advento, completará, tanto física como espiritualmente, o terceiro curso mundial para restaurar Canaã. Agora falamos sobre a fundação espiritual de fé. Jesus ressuscitado, depois de Jesus desistir do seu corpo na cruz, ele pôs termo à missão de João Batista espiritualmente. Durante o período de 40 dias, desde a ressurreição até à sua ascensão, Jesus realizou a dispensa espiritual de 40 dias para a separação de Satanás. Durante 40 dias, ele teve de reeducar os discípulos, dar-lhes força, dar-lhes coragem para não se renderem ao temor. E isso quer dizer não se deixarem subjugar por Satanás. Depois destes 40 dias para a separação de Satanás, Jesus estabeleceu a fundação de fé para o curso espiritual do terceiro curso mundial para restaurar. Porquê? Porque os discípulos uniram-se com Jesus, renovaram a sua fé. Porquê? Com a morte de Jesus, eles ficaram sem chão e cheios de medo. Mas, com estes 40 dias de Jesus constantemente vir e dar-lhes força, dar-lhes alimento, conseguiram revigorar-se e renascer espiritualmente. Esta fundação de fé espiritual. A fundação substancial a nível espiritual. Jesus ressuscitado era ele próprio a realização espiritual das tábuas de pedra, da Arca da Aliança e do tabernáculo. Ele juntou os seus discípulos e trabalhou a dispensa inicial, concedendo-lhes o poder para executar sinais
e milagres. Os crentes fiéis ficaram na posição de Caim, ao acreditarem em Jesus e ao segui-lo devotamente. Eles completaram a condição de indemnização para remover a natureza caída e restaurarem a fundação substancial a nível espiritual. Assim, porque Jesus morreu sem os seus discípulos se unirem substancialmente com ele, porque eles perderam a fé, não é? Com a ressurreição, Jesus veio-lhes dar força para eles poderem novamente acreditar em Jesus. E isso foi o que aconteceu durante os 40 dias e depois, com a vinda de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre eles uniram-se com Jesus e estavam prontos a dar a sua vida por Jesus. E isto foi realmente a fundação espiritual para o Messias. Nesta fundação, Jesus ascendeu da posição de herdeiro espiritual da missão de João Batista para a posição de Messias espiritual e enviou o Espírito Santo. Compreenderem este ponto? Compreender. Porque se Jesus não conseguisse fazer isso, não teria havido fundação espiritual na Terra. E por isso faltaria depois a fundação do cristianismo para a segunda vinda de Cristo. Por isso é que esta era absolutamente necessário que os discípulos pudessem realmente unir-se totalmente a Jesus sem medo de morrer. Dar totalmente a sua vida para a vontade de Deus poder cumprir. E isto foi a grande vitória para poder a providência de Deus continuar a nível espiritual através dos cristãos do segundo Israel. Perceberam até aqui? Sim? Por conseguinte, Jesus e o Espírito Santo tornaram-se nos verdadeiros pais espirituais e começaram a obra da ressurreição. Se vós tivestes uma educação religiosa, os cristãos sempre falam no Espírito Santo, mas não sabem. Eles sabem que o Espírito Santo é como se fosse o Espírito de Deus. Por um lado está certo, mas é incompleto. É por isso que os cristãos, não compreendendo isto, se dividiram em muitas igrejas, e é por isso que, através da multiplicidade de igrejas cristãs, produziu realmente não só a divisão no cristianismo, mas também o conflito entre as diversas denominações cristãs. Isto é realmente trágico, porque o Senhor da segunda vinda, quando vier, precisa de um povo unido. Esse povo unido seria o cristianismo unido. Mas hoje vemos realmente tanta contradição. Quando penso nas igrejas ortodoxas, a Igreja Ortodoxa Russa está completamente sem fundação nenhuma, só baseados em crença, nada mais. Por conseguinte,
a restauração de Canaã espiritual. Ao acreditar e ao servir Jesus ressuscitado, que permanece na fundação espiritual para o Messias, os cristãos podem alcançar a restauração de Canaã espiritual e entrar no reino divino. O que é que os cristãos, quando morrem, qual é o lugar mais elevado que eles podem ir no mundo espiritual? O lugar onde Jesus está. Jesus, antes de morrer, disse ao ladrão da direita que lhe pediu: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. O que é que Jesus respondeu, crucificado? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Portanto, os cristãos, se realmente se unirem com Jesus, não podem ir para cima de onde Jesus está. Porque o reino espiritual que os cristãos têm é só a nível espiritual. E isso, como digo, o que Jesus abriu foi o paraíso, o nível superior dos espíritos vida. Porém, espíritos divinos, que é o desejo que Deus tem para todos nós, é que nos tornemos espíritos divinos, ou seja, que encarnemos a verdade de Deus e tornamos-nos filhos verdadeiros de Deus. Isso só depois de recebermos o renascimento através dos verdadeiros pais, através da bênção sagrada. Por isso, só assim o reino do céu tem de ser primeiro aberto aqui na terra e depois no mundo espiritual. Eis porque Jesus disse a esse ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não mais alto do que isso. A salvação espiritual que Jesus trouxe. Por outro lado, os nossos corpos físicos, os corpos físicos dos cristãos permanecem na mesma posição que o corpo de Jesus, assaltado por Satanás através da crucifixão. O nosso corpo precisa de ser restaurado. Os cristãos ainda estão ligados ao pecado original e assim eles ainda têm de percorrer o curso para a separação de Satanás, para preparar a segunda vinda de Cristo. O curso para restaurar Canaã espiritual sob a liderança de Cristo no segundo advento. Enquanto Jesus restaurou Canaã como um reino espiritual universal, Cristo, no segundo advento, deverá completar este curso mundial como um curso substancial e construir o reino do céu na terra. Senhor Liberto, então aqui já não há necessidade de estabelecer também um curso para restaurar Canaã em termos da fé? Não percebi, desculpa. Já não é necessário uma fundação de fé? Não, porque já tudo isso já foi feito, já com Jesus. Isto já foi realizado, já está lançado. Jesus não realizou só a nível espiritual? Exato. E o que estamos a pensar é isto, é que a nível espiritual tem de ser feita essa fundação para poder receber o Senhor da segunda vinda. Está certo? Em nível espiritual. A fundação que os cristãos estão a fazer é essa. A fundação não foi substancial.
Está certo? Enquanto Jesus restaurou Canaã como um reino espiritual universal, Cristo, no segundo advento, deverá completar este curso mundial como um curso substancial e construir o reino do céu na terra. Como os cristãos e todas as pessoas que se unirem com o Senhor da segunda vinda, eles têm o caminho do renascimento, a eliminação do pecado original. Isto é uma bênção enorme para todos que vivemos na Terra, nesta altura. A altura da segunda vinda é realmente uma grande bênção, enorme. Pensar, os meus pais, os meus avós, bisavós, trisavós, os bilhões de pessoas que foram para o mundo espiritual, cristãos, todos eles não receberam a bênção do renascimento completo, física e espiritualmente, só espiritual. Nós somos os primeiros, somos os verdadeiros antepassados dos nossos próprios antepassados. Porque somos os primeiros a renascer, como está escrito na Bíblia, os 144.000 com o selo do Deus vivo na fronte. Somos os primeiros. Vocês já são a segunda geração. Por conseguinte, o reino do céu tem de ser primeiro estabelecido na terra e só com a vinda do Senhor do segundo advento é que isso será possível. Porque Cristo, há 2000 anos, não pôde estabelecer fisicamente o reino do céu. Foi crucificado e não pôde. Portanto, Cristo deve vir, não em espírito como os cristãos esperam que ele aparecerá nas nuvens do céu e chamará a si todos os crentes. Eu acho que seria muito poucos crentes que teria. Mas as pessoas julgam, por acreditarem e pertencerem a uma igreja, já estão salvos. Muitos estão nas igrejas porque julgam que realmente o pertencer à igreja ABCD vão para o reino do céu quando Cristo vier das nuvens, que nunca aparecerá. Portanto, esta é realmente a grande tragédia dos cristãos. Acreditar em coisas que não são reais. Não é verdade. Cristo não aparecerá nas nuvens do céu, porque um corpo físico não é possível estar nas nuvens. Anticientífico, não pode ser. Por isso, os cristãos estão enredados em muitas falsas crenças. Falsas crenças. Mas a verdade é para libertar da ignorância. Conheça a verdade e a verdade far-te-á livre. Por isso, o princípio divino é essa verdade que nos liberta. Está certo? Não há nada mais. Ele não morrerá, o Senhor da segunda vinda, não morrerá sem completar a providência da restauração. Por isso, a providência de Deus, a qual começou com Adão e foi alargada a Jesus, será bem sucedida na terceira tentativa no tempo do segundo advento. Por isso, por mais que Satanás tente destruir a base que os verdadeiros pais fizeram na terra, nunca conseguiram. Nunca. É com esta absoluta certeza que temos realmente de pensar
E não desanimar, nem desistir, porque sabemos que estamos no caminho certo e queremos atrair todas as pessoas, amigos, tudo conosco, para entrarmos no reino do céu aqui na terra. Todos temos de renascer através dos verdadeiros pais. Não há outro caminho. Não há. Está certo? Portanto, somos muito abençoados, muito privilegiados. Certo? É. Quando o nosso líder nacional, Sérgio Neto, me disse: Sr. Liberto, eu queria pedir-lhe se tem disponibilidade para dar um curso de fim de semana aos jovens. Eu respondi-lhe de imediato: sinto-me muito honrado e abençoado. Porquê? Porque eu nunca me posso cansar de dar o princípio divino. Eu renasço sempre, todas as vezes que dou o princípio divino. Não sei quantas vezes já dei o princípio divino, não sei quantas vezes já li o princípio divino, e todavia para mim é sempre fresco. Não acreditem. As pessoas que dizem: eu já ouvi isso, eles ouviram com os ouvidos e com a mente, mas não sentiram com o coração. Isto é a prova. Quando alguém é convidado, então, queres ouvir o princípio divino? Mas eu já ouvi. Acham que essa pessoa está realmente consciente? Sabe realmente o que é praticar o princípio divino? Eu digo com toda a certeza: não. Porquê? Ao longo da minha experiência tem sido assim. Então, eu estou a pensar em fazer um curso, gostaria que os fulanos X, A, B, C, etc. participassem. Eu já ouvi o curso de fim de semana. Não. Já ouvi o nosso pai. Eu, quando entrei para seguir o Messias, eu fui fazer o curso de 100 dias ao Belvedere. Depois, o nosso pai disse: bom, este curso de 100 dias termina aqui. Ou seja, já não vai continuar. Porque antes era o curso de 100 dias, era o máximo. Vamos agora começar uma nova tradição de educação. É 7 dias, 21 dias, 40 dias, 120 dias. E vocês, que acabaram o curso de 100 dias, vão começar já. Vão para Baritão e vão começar já. Que bom. Eu fiz 40 dias e depois fiz os 120 dias e depois, passado um ano, o nosso pai disse: voltam outra vez, curso de 120 dias. Passado outro ano, venham para cá outra vez para Baritão mais 120 dias. Julgais que eu cansei-me e disse: mas eu já sei que meus pais já nos deixam 120, já 3 vezes 120 dias. Para quê? Basta uma vez só. Quem se cansa de ouvir o princípio divino é quem não percebe mentalmente e não sente espiritualmente. Não pratica o princípio divino. Por isso, fica cansado de ouvir. Eu já ouvi isso, já sei, mas tu já estás a viver isso ou não? Então, se não vives, vai viver porque tu não percebeste o princípio. O nosso pai não percebe perfeitamente o que é a natureza humana. E por isso, eu não me canso nunca de dar o princípio divino. Até morrer, eu quero sempre dar o princípio divino. Sempre. Se vocês amarem o princípio divino, viverem o princípio divino, seguirem o princípio divino, vocês estão sempre desejosos de ouvir mais.
vida do verdadeiro Pai durante todos os anos que esteve na Terra. Quanto ele falou. Tudo para quê? Para dar e dar, é fazer ressuscitar todas as pessoas. Está certo? Por isso, nunca se cansem de ouvir o princípio divino. Está certo? Sim. Ágil! Ágil. Portanto, vocês dizem, já ouvi o princípio divino. Quando acabar de ouvir esta segunda parte, digam, bom, temos de saber quando é a outra, porque eu preciso de saber ainda mais. Boa. Agora o shopping infinito. Ok. Portanto, nós estamos a viver na terceira tentativa de Deus para poder estabelecer a fundação para receber o Messias, porque só com a vinda do Messias fisicamente na Terra é que nós podemos ter o reino do céu na Terra. E depois, quando morremos, vamos para o mundo espiritual, para o reino do céu no mundo espiritual. Está bem? Ora bem, portanto, este é, pois, a relação de parentesco entre Deus e os seres humanos. O principal objetivo da previdência e da restauração de Deus consiste em transformar o povo caído em filhos nascidos diretamente da linhagem de Deus. Ora, quer dizer que os pais têm de ser da linhagem de Deus. Portanto, os Messias vêm como filho verdadeiro, unigênito de Deus. O filho e a filha unigênitos de Deus. E vêm para quê? Para dar renascimento às pessoas que estão mortas espiritualmente. Vêm para tirar a morte de nós, que é o pecado original cometido no começo da história humana por Adão e Eva. Está bem? É por isso que eles, os pais verdadeiros, Senhor da segunda vinda com a sua esposa, eles têm a linhagem verdadeira divina. E nós, através do renascimento, através deles, a nós também nos tornamos seres que têm um parentesco com Deus, porque somos filhos, tornamos-nos filhos de Deus. Portanto, no tempo de Noé, porque Noé havia demonstrado uma devoção profunda, a sua família pôde permanecer numa relação direta com Deus como um servo dos servos. Na família de Abraão, os seus descendentes e o povo escolhido de Deus foram elevados à posição de servos de Deus. No Antigo Testamento, a verdade do Antigo Testamento é só dá para podermos chegar à posição de servos. E antes disso, era servo dos servos, que é antes do Antigo Testamento. Depois, nos dias de Jesus, os discípulos foram elevados à posição de filhos adotivos. Filhos adotivos. O Novo Testamento. Cristo regressará e restaurará toda a humanidade como verdadeiros filhos de Deus, nascidos da sua linhagem direta. Linhagem direta quer dizer que nos tornamos filhos de Deus, sem pecado, com a linhagem divina. Linhagem direta de Deus. Portanto, Cristo, quando voltar, conduzirá a providência inicial com base na palavra e em seguida completará a fundação para o Messias, tanto espiritual como fisicamente.
Sob esta fundação, ele trará toda a humanidade até si, libertando-a do pecado original e restaurando todos os homens como filhos de Deus, nascidos da sua linhagem. Filhos da linhagem direta de Deus. Cristo, no segundo advento, começará por lançar espiritual e fisicamente a fundação familiar para o Messias. Em seguida, ele alargará a sua fundação para um clã, sociedade, nação, mundo e cosmos. Quando esta fundação estiver garantida, ele conseguirá finalmente construir o reino do céu. E terminou assim. Tem alguma pergunta?